Língua Portuguesa, Gramática, Livro B, Lição 9, Aula 3. Olá! É verdade que o Alfa sonhou com os advérbios? É verdade, Alfa? Às vezes a gente fala ou faz uma coisa tanto que acaba sonhando. Mas vocês sabem que isso não é mau sinal? Quando a gente dorme, o cérebro continua trabalhando. A gente dorme, mas o cérebro não dorme. Ele fica ruminando, remexendo as nossas experiências do dia. É como se ele estivesse arrumando uma casa que ficou bem bagunçada. Tem coisa para lá, coisa para cá, coisa que não tem a ver com nada. Tem coisa até que a gente nem percebeu, mas o cérebro dá notícia e tenta arrumar. Ele não arruma tudo, mas tenta. Ele trabalha bastante enquanto a gente dorme. E sabem de uma coisa? É por isso que é muito importante a gente dormir bem. Dormir todas as noites. Dormir pelo menos umas 8 horas, ou até mais se puder. Isso ajuda o nosso cérebro. E o nosso cérebro ajuda a gente, não é mesmo? Então vamos colocar o cérebro para funcionar? Hoje temos mais uma atividade interessante, um bom desafio. Vamos continuar o que começamos na aula passada? Nós já vimos essas palavras: aceitar, aconselhar, confortar, crer, desejar, discutir, falir, negar, e formamos palavras derivadas usando os prefixos in e o sufixo ável. Aceitar, inaceitável. Agora vocês vão escolher diferentes palavras. Cada um escolhe uma dessas palavras com o prefixo e o sufixo. E cada um vai formar uma frase. Vou dar um tempinho para vocês escreverem no caderno, depois nós vamos corrigir. Mas tem um desafio adicional. Vocês vão fazer frases pensando no texto da lição. Todas as frases devem estar relacionadas com curativo. Prontos? Vejam as frases que chegaram. Vamos ler? Tirar o curativo devagar é inaceitável. Ele disse que era desaconselhável tirar o curativo muito devagar. Tem curativo muito desconfortável. O enfermeiro foi incrível na hora de tirar o curativo. Ficar com o machucado sem curativo é indesejável. Dói muito na hora de tirar. Isso é indiscutível. O Cebolinha tem um plano infalível para tirar curativo sem doer. É inegável que esta aula é muito divertida. Realmente é incrível. Vocês fizeram frases muito boas e todas dentro da regra. Menos uma. Quem se lembra qual foi? Ninguém se lembra? É inegável que esta aula é muito divertida. Esta frase está fora da regra. Mas isso não é imperdoável. E como o professor sabe que fui eu que escrevi? Eu não disse nada. Você é quem está dizendo. Aqui nós temos que fazer uma busca. Vamos procurar algumas palavras no texto. Vamos ler o comando com atenção. Procure no texto e escreva uma palavra que significa o resultado da ação de afogar, o resultado da ação de atropelar. O que significa o resultado da ação de afogar? Qual é o resultado da ação de afogar? Afogamento, isso mesmo.
O afogamento acontece porque alguém se afogou. E o resultado da ação de atropelar? Atropelamento. Vamos procurar no texto? Prontos? Quem acha primeiro? As duas palavras estão juntas. Afogamentos, atropelamentos. Você já encontrou? O texto diz que muitos afogamentos e atropelamentos podem ser evitados se a gente tomar cuidado. E por que estamos procurando estas palavras? Exercício 8. O exercício pediu para encontrar as palavras que significam o resultado da ação de afogar e de atropelar. E eu encontrei no texto afogamento, atropelamento. E qual o sufixo significa resultado da ação de? Mento. Então vamos fazer o exercício C? O resultado de casar é o Casamento. ferir, Ferimento. julgar, Julgamento. polir, Polimento. salvar. Salvamento. Salvamento evita afogamento. Faça uma frase com cada palavra que você formou. O Beto já fez uma. Salvamento evita afogamento. Depois do julgamento, o juiz fez o casamento. Boa frase, Alfa. E você já usou duas palavras da lista: julgamento e casamento. Mas por que você juntou essas ideias? Porque é o juiz que faz as duas coisas. É verdade que o juiz faz julgamento e casamento, mas são juízes diferentes. Mas a frase vale. Ferimento. Quem sugere uma boa frase? Esta está ótima. Ela escorregou, caiu, mas não teve ferimento. Observem as vírgulas e a palavra mais. Escorregou, vírgula. Caiu, vírgula. Alfa, você faz a última frase? No sábado, eu vou dar um polimento na minha bicicleta. Vamos observar essas frases? Por que nós escrevemos essas frases? O que nós estamos aprendendo? Estamos aprendendo a formar palavras derivadas. Usamos sufixos para formar novas palavras. Nessas frases nós usamos o sufixo mento. Esse sufixo significa resultado da ação de alguma coisa. Cada sufixo tem um sentido. Vamos ler o comando? Copie as frases no caderno e coloque vírgulas. Vamos fazer esse exercício oralmente. Depois vocês podem fazer em casa, no caderno. Como lemos essa frase, da forma como está escrita? Comprei remédios, vitaminas e curativos. Isso mesmo. Remédios, vitaminas. O que falta nesta frase? Vírgula depois de remédios. Beto, pode ler essa frase, por favor? B. Cubra a ferida com band-aid, gaze, algodão ou pano limpo. Precisamos colocar vírgulas depois de band-aid e de gaze. Faltam vírgulas depois de transparente, confortável. E aqui? Onde faltam vírgulas? Depois de lamber e cuspir. Depois de lamber e cuspir, coloque vírgulas. Não, professor, é para colocar vírgulas depois dessas palavras. Não lamber, cuspir, sujar ou molhar o produto. Vamos observar um detalhe importante nessas frases. Qual é o detalhe? Isso mesmo, o detalhe é a conjunção.
Se tem conjunção, não precisa de vírgula. Agora observem outro detalhe. Observem com atenção, muita atenção mesmo. Primeira frase: remédios, vitaminas, curativos. Que tipo de palavras são essas? São verbos? Adjetivos? São nomes. Essas palavras são substantivos. Agora observem essas palavras. Que tipo de palavras são essas, Beto? Adjetivos. Eles indicam uma qualidade, uma característica do curativo. E aqui? Que tipo de palavras são essas? Verbos. Todos são verbos. Lamber, cuspir, sujar, molhar. Que nojo, Alfa. Chega pra lá. Que regra gramatical vocês podem escrever sobre a vírgula? Quando usamos a vírgula? Para que usamos? Quem quer tentar? Vou dar uma dica. Como chamamos essas palavras? Adjetivos, substantivos, verbos. Exato. Classe de palavras. Então, como fica a regra? Boa essa! A vírgula separa palavras da mesma classe. E esta também é boa. Usamos vírgula para separar palavras da mesma classe. Uau! Que viagem! Mas valeu, não foi? Aprendemos muito sobre palavras e sobre pontuação. Nesta lição, nós estudamos sobre advérbios. Aprendemos a formar frases com advérbios. Nesses próximos exercícios, nós vamos estudar outros assuntos para aprender outras formas de escrever. Vamos fazer primeiro o exercício 15. Depois vamos corrigir o dever de casa. Use o imperativo e dê a instrução correta. Ops! Aqui tem um aviso, uma dica. Você já conhece os verbos regulares. Procure os verbos irregulares no Leia Depressa. Mas será que nós conhecemos mesmo os verbos regulares? O que são verbos regulares? Aqui temos exemplos de vários verbos regulares. Os verbos estão conjugados no modo imperativo, o modo que usamos para escrever comandos, dar instruções, ordens. E vocês se lembram como formamos o imperativo? Observe esse quadro. O que está em vermelho são as duas pessoas, tu e vós. Essas são as formas mais usadas no imperativo. A forma usada no imperativo afirmativo vem do presente do indicativo. Tiramos o S. O imperativo não tem primeira pessoa. Nós não damos ordens para nós mesmos. Vamos ver como formamos a segunda pessoa do singular e do plural. Tu compras é no presente. Compra é o imperativo. Vós comprais, comprai é o imperativo. As demais pessoas vêm do subjuntivo. Observem no quadro. No subjuntivo é que ele compre. No imperativo é compre ele. Compre você. Esta é a forma do imperativo mais usada nas propagandas, nos comerciais. E as outras pessoas são iguais ao subjuntivo. Compremos, comprem. Isso vale para todos os verbos regulares que terminam em ar. Vamos fazer as frases que terminam em ar? Não comprar se a embalagem estiver violada. Qual é o comando? Comprar. Vamos falar no imperativo positivo ou negativo? Negativo. Não comprar. Como é a forma do imperativo negativo? Igual ao presente do subjuntivo. Então vamos colocar o verbo aqui para vermos como é. Não compre.
Terceira pessoa, imperativo negativo, fica igual ao subjuntivo e acrescenta o não. Entendi. Para colocar o verbo no imperativo negativo, nós temos que saber como é o subjuntivo. E agora você vai demonstrar que entendeu, Beto. Veja essa frase. Em caso de irritação, descontinuar o uso. Qual é a ordem que você vai dar? Descontinuar o uso. E essa ordem é positiva ou negativa, Beto? Positiva. Descontinuar. E como formamos o imperativo afirmativo? Se for na segunda pessoa, tu é no presente do indicativo e precisamos tirar o S. Em caso de irritação, descontinua o uso. Mas se for na terceira pessoa, é igual ao subjuntivo. Imperativo afirmativo, presente do subjuntivo. Descontinue. Fica melhor. Alfa, agora a frase é com o verbo conservar. Conserve em local fresco e seco. Então é fácil. É igual ao que o Beto acabou de fazer. Conserve. Conserve em local fresco e seco. Até aqui tivemos 3 verbos, todos da primeira conjugação. Verbos terminados em ar. Veja como ficaram nossas frases no imperativo. E nesses 3 casos nós usamos a forma do subjuntivo para formar o imperativo. Todos os verbos na terceira pessoa, tanto faz se é afirmativo ou negativo. Agora nós vamos aprender a formar o imperativo de verbos que terminam em ir. São os verbos da terceira conjugação. Aqui estão eles. Os 2 verbos que nós precisamos: destruir e prevenir. Na parte de cima, os verbos estão na forma afirmativa. Na parte de baixo, eles estão na forma negativa. Vamos ver como conjuga na forma afirmativa? Destrói tu, destrua você, destruamos nós. Destruir vós, destruam vocês. E o verbo prevenir? Não previnas tu, não previna você, não previnamos nós. Não previnais vós, não previnam vocês. D. Destruir após o uso. É prevenir infecção lavando a ferida com água e sabão. Qual forma do verbo nós queremos? Exatamente, a forma positiva. E nós vamos continuar com a terceira pessoa. Destrua, previna. Como ficam as frases no imperativo? D. Destrua após o uso. É. Previna infecção lavando a ferida com água e sabão. Nesses 2 casos, os verbos são da terceira conjugação. Nós utilizamos a terceira pessoa. Portanto, ela é formada a partir do presente do subjuntivo. Se tiver muito sangue, não perder a cabeça. Alfa, qual é o verbo? Perder. Beto, esse verbo é de qual conjugação? Da segunda conjugação, verbos terminados em er. E como vamos formar o imperativo? Quem pode me dizer? Isso mesmo. É a mesma forma usada no presente do subjuntivo. A frase está no negativo. Não perder a cabeça. E qual é essa forma? Está ali, modo imperativo negativo. Não percas, não perca. Não perca a cabeça. Bingo! Exatamente. Se tiver muito sangue, não perca a cabeça. Vamos rever o nosso trabalho com esse exercício?
como ficaram nossas frases, observem esse quadro. Do lado esquerdo estão as frases do exercício. Todas elas são comandos. Os verbos em negrito estão todos no infinitivo. Comprar, descontinuar, conservar, destruir, prevenir, perder. O infinitivo também serve para dar comandos. A outra forma de dar comandos é usando o imperativo. Não compre, descontinue, conserve, destrua, previna, não perca. E para formar o imperativo, nós precisamos saber se é afirmativo ou negativo. Precisamos conhecer a conjugação do verbo no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. E precisamos decidir em qual pessoa vamos dar o comando. Na segunda? Na terceira? No singular ou no plural? Você achava que dar ordens é tão simples assim? Ainda temos muito a aprender sobre verbos, não é mesmo? Mas por agora, chega de dar ordens. Vamos ver o nosso dever de casa. O que esse exercício nos pede? Muito simples. Observar a lista com as informações. Informações que foram tiradas de embalagens. Polpa de manga, 20 saquinhos. E aqui está pedindo para organizar as informações da lista conforme o modelo. O modelo é este que está aqui. Como vocês fizeram? Primeiro precisamos separar as informações. O que é de suco de manga e o que é de chá? Vamos fazer primeiro o que é do chá. É mais fácil. Como você sabe, Beto? Eu já fiz o exercício e é fácil mesmo. Erva doce, camomila. Usar um saquinho. Só pode ser de chá. 20 saquinhos. Você é muito sabido, Beto. Começou pelo mais fácil. Fez muito bem. Vamos registrar as informações. Erva doce, camomila. Usar um saquinho para cada xícara de água fervente. 20 saquinhos. O resto nós vamos colocar no suco de manga. Agora ficou moleza, não é? Suco de manga, chá. Polpa de manga, água, açúcar. Levante a tampa e retire o lacre. Agite antes de beber. 1 litro. Erva doce, camomila. Usar um saquinho para cada xícara de água fervente. 20 saquinhos. E qual é o nosso próximo passo? Organizar as informações. Veja como eu fiz para o suco de manga. Modo de uso. Levante a tampa e retire o lacre. Agite antes de beber. Quantidade: 1 litro. Ingredientes: polpa de manga, água, açúcar. E veja como ficou o meu chá misto. Eu acho que há alguma coisa estranha nesses exercícios. O que há de estranho? Alguma dica? A ordem. É mesmo? A ordem. O que vimos hoje que está do lado direito? Está errado ou está correto? Por que a diferença? Acho que entendi. O que vemos nos textos ensina a fazer alguma coisa. E o que estamos vendo hoje é de alguma coisa que já está pronta. Isso mesmo. Quando compramos algo, queremos usar. Esta informação vem primeiro. Como abrir a lata, como preparar o chá. Por isso veio nessa ordem. As duas estão corretas. Depende de onde encontramos a informação. Resumo da aula. E assim chegamos ao final de mais uma lição. A lição 9. Eu vou listar o que nós aprendemos de mais importante. Confiram no seu cérebro. Veja se está tudo aí bem organizado. Correto. Sufixos.
o que são, para que servem, como formar palavras acrescentando sufixos. Prefixos: o que são, para que servem, como formar palavras acrescentando prefixos. Prefixos e sufixos: como formar palavras acrescentando prefixos e sufixos. O significado de alguns prefixos e sufixos. Pontuação: colocamos vírgulas entre palavras da mesma classe gramatical. É assim que se escreve. Advérbios: é uma classe de palavras. Advérbios modificam os verbos. Advérbios modificam os verbos de maneira diferente. Afirmação, negação. Tempo, lugar, modo, intensidade. Frases com advérbios. Podemos formar frases usando vários advérbios. Podemos cortar parte do sufixo para evitar repetição. Por exemplo, ele fez um curativo paciente, cuidadosa e vagarosamente. Imperativo: podemos usar diferentes pessoas para dar ordens. O mais comum é usar a terceira pessoa do singular. Aprendemos como formar o imperativo afirmativo e negativo. Aprendemos a classificar os verbos de acordo com sua conjugação. Instruções: aprendemos que as instruções para uso de alguma coisa se escrevem na ordem diferente das instruções para fazer alguma coisa. Enfim, aprendemos que para aplicar um curativo é preciso ir vagarosamente, mas para retirar é preciso agir corajosa, firme e rapidamente. Até a próxima!